Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Quero muito agradecer a todos que têm acompanhado os episódios. Se é a primeira vez que você está vendo ou ouvindo esse episódio, seja muito bem-vindo. Esse é o canal Caminho do Discipulado. Nós temos várias séries aqui no canal. Uma dessas séries é essa, o Livro de Mórmon Comentado, onde cada dia nós lemos um trecho do Livro de Mórmon, desde o início, e pretendemos ir até o final do Livro de Mórmon. Então lemos um trecho na íntegra e depois fazemos alguns breves comentários, algumas lições que podemos tirar desse trecho lido. E tem sido muito, muito legal. Gostaria de agradecer a todos que têm acompanhado no canal, em especial aí o Clóvis, a Claudete, a Ildenete, a Naira, a Fátima, Maria Regina. São algumas pessoas que estão sempre comentando aqui nos episódios. Eu gostaria muito de agradecer a cada um. E caso eu esqueci alguém aí também, gostaria de agradecer muito a todas as pessoas que têm apoiado o trabalho, assistindo, curtindo, se inscrevendo, compartilhando os episódios com seus amigos, e tem sido uma experiência muito, muito boa. Cada vez temos mais pessoas ouvindo e assistindo os episódios do Livro de Mórmon Comentado. Hoje nós vamos falar então sobre 1º Nef, capítulo 13, do versículo 17 ao 33. Eu vou ler primeiro esses versículos na íntegra, então depois tem alguns breves comentários e lições para nós tirar desses versículos, tá bom? Também temos uma novidade, nós vamos ter nessa semana que vai iniciar agora, a semana do Dia das Mães, né? Próximo dia 14 de maio, vai ser o Dia das Mães, nesse ano de 2023, e nessa semana nós vamos ter uma série nova no canal aqui, bem legal. Vai ser sobre as Mães das Escrituras. Então essa série ela vai ter 3 episódios, tá? O primeiro episódio ele vai ser sobre as mães, 3 mães do Velho Testamento, suas lições, histórias e ensinamentos. Depois vamos ter 3 mães do Novo Testamento e por último 3 mães do Livro de Mórmon, suas histórias, suas lições e seus ensinamentos. O primeiro episódio sai na segunda, dia 8 de maio, o segundo no dia 10 e o terceiro dia 12 de maio. Então vai ser uma série especial para as mamães, né? Vamos tirar muitas lições, mas é claro que todo mundo vai poder aprender, seja quem ainda não é mãe, seja os homens também, né? Todo mundo vai poder aprender muitas lições legais que a gente vai trazer de uma forma diferente sobre as mães das escrituras, tá? Vai ser bem legal, vai ser uma abordagem muito, muito legal. Estou muito animado para compartilhar esse episódio, né, essa série com vocês. Vai ser muito, muito legal, tá bom? Então vamos ter essa nova série aí, Mães das Escrituras, em especial nessa semana do Dia das Mães. Convido você a seguir nosso conteúdo no Spotify, Instagram, Facebook, Telegram, no YouTube, se inscrever no canal, e muito, muito obrigado por estar com você. É muito bom poder fazer companhia para você agora aonde você estiver, seja na sua casa, no carro, no trânsito, na rua, na academia, trabalhando, indo dormir, acordando. Muito bem, seja muito bem-vindo. Vai ser algo muito especial, alguns minutos que vamos passar juntos aqui hoje, aprendendo mais então, tirando algumas lições do bloco de escrituras que vamos estudar hoje. Seja muito bem-vindo. Curiosidade. Em 2007, um leilão de documentos raros realizado em Nova York relatou ter vendido uma cópia da primeira edição do Livro de Mórmon por $180 mil. Estima-se que o seu valor hoje seja bem superior a $200 mil. História de fé. Essa história foi contada pelo Elder Ronald Rasband, do Quórum dos 12 Apóstolos, na Conferência Geral de outubro de 2020. Ele falou: "Meu sogro, um dos melhores homens que já conheci, ensinou-me uma grande lição. A irmã Rasband e eu fomos visitá-lo quando ele estava prestes a deixar sua jornada mortal. Ao entrarmos em seu quarto, seu bispo estava indo embora. Ao cumprimentarmos o bispo, pensei, que bispo bom, ele está aqui ministrando a um membro fiel de sua ala. E eu disse a meu sogro, foi bom receber a visita do bispo? Ele olhou para mim e respondeu, foi muito bom, foi muito mais do que isso. Eu pedi para que ele viesse porque eu queria fazer minha entrevista de recomendação para o templo. Quero partir desta vida recomendado ao Senhor.
e assim o fez. A frase recomendada ao Senhor permaneceu comigo. Ela trouxe uma nova perspectiva para mim sobre sermos regularmente entrevistados por nossos líderes da igreja. Ter uma recomendação para o templo é tão importante que no início da igreja, até 1891, cada recomendação para o templo era aprovada pelo presidente da igreja. Seja para jovens ou adultos, sua recomendação para o templo não se resume em uma lista de coisas que vocês podem ou não fazer. Não é uma lista de tarefas, uma autorização ou um ingresso para uma poltrona especial. Ela tem um propósito mais elevado e sagrado. A fim de se qualificarem para a honra de ter uma recomendação para o templo, vocês devem viver em harmonia com os ensinamentos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Primeiro Nefe, capítulo 13, versículo 17 ao 33. E vi que as pátrias mães dos gentios estavam reunidas sobre as águas, e também sobre a terra, para batalhar contra eles. E vi que o poder de Deus estava com eles, e também que a ira de Deus estava sobre todos os que se achavam reunidos para batalhar contra eles. E eu, Nefe, vi que os gentios que haviam saído do cativeiro foram libertados das mãos de todas as outras nações, pelo poder de Deus. E aconteceu que eu, Nefe, vi que eles prosperaram na terra, e vi um livro que era levado entre eles. E perguntou-me o anjo: sabes o significado do livro? E eu respondi: não sei. E ele disse: eis que provém da boca de um judeu. E eu, Nefe, vi o livro, e disse-me o anjo: o livro que vês é um registro dos judeus, que contém os convênios feitos pelo Senhor com a casa de Israel. E contém também muitas das profecias dos santos profetas, e é um registro semelhante às gravações encontradas nas placas de latão, só que em menor número. Não obstante contém os convênios do Senhor com a casa de Israel, sendo, portanto, de grande valor para os gentios. E disse-me o anjo do Senhor: viste que o livro procedeu da boca de um judeu, e ao proceder da boca de um judeu, continha a plenitude do evangelho do Senhor, de quem os 12 apóstolos testificaram, e eles testificam de acordo com a verdade que está no Cordeiro de Deus. Essas coisas, portanto, são transmitidas aos judeus, dos judeus aos gentios, em pureza, segundo a verdade que está em Deus. E depois de transmitidas aos judeus, dos judeus aos gentios pelas mãos dos 12 apóstolos do Cordeiro, vês a formação daquela grande e abominável igreja, que é a mais abominável que todas as outras igrejas. Pois eis que tiraram do Evangelho do Cordeiro, muitas partes que são claras e sumamente preciosas, e também muitos convênios do Senhor foram tirados. E fizeram tudo isso a fim de perverterem os caminhos retos do Senhor, a fim de cegarem os olhos e endurecerem o coração dos filhos dos homens. Vês, portanto, que depois de haver o livro passado pelas mãos da grande e abominável igreja, foram suprimidas muitas coisas claras e preciosas do livro, que é o livro do Cordeiro de Deus. E depois que essas coisas claras e preciosas foram suprimidas, ele propagou-se por todas as nações dos gentios. E depois de ter se propagado por todas as nações dos gentios, sim, mesmo do outro lado das muitas águas que viste com os gentios que saíram do cativeiro, vês que por causa das muitas coisas claras e preciosas que foram suprimidas do livro, que eram claras ao entendimento dos filhos dos homens, segundo a clareza que existe no Cordeiro de Deus, por causa dessas coisas que foram suprimidas do Evangelho do Cordeiro, um grande número tropeça, sim, de tal maneira que Satanás tem grande poder sobre eles. Vês, não obstante, os gentios que saíram do cativeiro e que foram elevados pelo poder de Deus acima de todas as outras nações na face da terra, que é uma terra escolhida acima de todas as outras terras, que é uma terra que o Senhor Deus prometeu a teu pai por convênio, que seria a terra de herança de seus descendentes.
Vês, portanto, que o Senhor Deus não permitirá que os gentios destruam completamente a mescla de tua semente que está entre teus irmãos. Nem permitirá ele que os gentios destruam a semente de teus irmãos. Tampouco permitirá o Senhor Deus que os gentios permaneçam para sempre naquele horrível estado de cegueira, no qual tu vês que estão, devido às passagens claras e preciosas do Evangelho do Cordeiro, que foram suprimidas por aquela igreja abominável, cuja formação tu viste. Diz, portanto, o Cordeiro de Deus: serei misericordioso para com os gentios, visitando os remanescentes à casa de Israel com grande julgamento. A primeira lição que eu gostaria de compartilhar desses versículos de hoje está no versículo 21 e 22, que são versículos muito pequenos. Talvez o versículo 22 seja o menor versículo de todo o livro de Mórmon. E o versículo 21 começa a dizer assim: E perguntou-me o anjo: sabes o significado do livro? E eu respondi: não sei. A lição que eu gostaria de tirar daqui é que o Espírito perguntou para Nefe, sabe o significado? O anjo perguntou para Nefe: sabe o significado disso? E Nefe, humilde, sincero, honesto, falou: eu respondi, não sei. Então, muitas vezes na nossa vida nós temos a impressão que devemos ter as respostas para todas as coisas. Talvez o pai acha que tem que ter todas as respostas para o filho para ser um bom pai. Talvez o líder acha que tem que ter todas as respostas que a pessoa que ele quer ser o liderado, enfim, a quem ele serve, faz uma pergunta e ele sente que ele é obrigado a ter todas as respostas. E eu confesso que eu já me senti muito assim, uma obrigação de achar que eu deveria ter todas as respostas e que se eu não tivesse uma resposta era uma grande demonstração de fraqueza e uma grande falha da minha parte não ter aquelas respostas. Mas eu aprendi que eu não preciso ter todas as respostas. E Nefe aqui, o anjo perguntou para ele: sabe o significado disso, do livro? E eu respondi: não sei. Então, muitas vezes não vai ter problema nenhum você e eu responder: não sei. Eu vou buscar essa resposta. Nesse momento eu não tenho essa resposta. Não sei, tá tudo bem. E eu lembro de duas experiências. Uma vez eu estava numa reunião com uma autoridade e ela fez uma pergunta direta para mim. E ela fez a pergunta diretamente para mim e eu me senti muito pressionado, porque eu estava com muito medo de responder errado, dar uma resposta que não era esperada, enfim. Mas enfim, dei uma resposta lá, ele concordou, e até estendeu sobre aquela resposta. Mas eu confesso que eu me senti com bastante medo. E talvez se eu tivesse essa compreensão, de Nefe aqui, eu não teria esse medo, Não tem problema às vezes se você dizer que não sabe. Ou às vezes não é nem dizer que não sabe, mas dar a resposta que você tem. Olha, o que eu sei é isso. Eu sei que isso aqui não é toda a resposta ainda, mas o que eu sei é isso, eu não posso fazer mais nada. O que eu posso fazer é buscar mais conhecimento em outro momento, mas nesse momento agora o que eu sei é isso. E eu lembrei de uma experiência que o Elder Rasband contou, que ele estava num devocional, aqueles devocionais que são transmitidos a toda a igreja, o face to face, o cara a cara, com os jovens, e ele ficou responsável por deixar a mensagem. E lá nesse devocional foi aberto um tempo para perguntas dos jovens, de todo mundo. E teve uma jovem que fez uma pergunta que foi bem difícil a pergunta para ele. E ele disse que naquela hora ele tremeu, como um apóstolo ele tremeu. Mas sabe qual foi a resposta dele? Ele disse assim: minha querida, a tua pergunta ela é muito boa e a resposta é muito, muito importante. Por ser tão importante, eu não vou te dar essa resposta agora. Eu vou fazer uma postagem nas minhas redes sociais essa semana, nas minhas redes sociais, e eu vou postar lá a resposta para essa tua pergunta. Pode ser? E ele disse que ele fez aquilo porque naquele momento ele sentiu que ele não estava preparado para dar resposta, ou ele não estava confiante, ele tinha medo, ao vivo ali para todo mundo, de dar uma resposta errada. E isso foi um grande exemplo do Elder Rasband, de humildade e como nós também devemos proceder. E não tem problema nenhum se em algum momento alguém fizer alguma pergunta para nós, mesmo que nós sejamos o líder, mesmo que nós sejamos talvez a pessoa mais experiente do lugar, da sala, da mesa, Não tem problema nenhum, às vezes, dizer: eu respondi não sei, como Nefe, tá bom? Nós não somos obrigados a ter todas as respostas.
mas nós sabemos aonde encontrar a resposta. Isso é algo maravilhoso dentro do Evangelho. Eu posso não saber a resposta agora, mas eu sei quem sabe a resposta e eu posso ir atrás dessa pessoa. E é claro, existem respostas que talvez também não vamos receber por agora, porque não estamos preparados para entender, né? Nem todas as perguntas nós vamos ter as respostas. Algumas nós não estamos preparados para receber nesse momento e está tudo bem, temos só que aguardar. Mas no momento certo, nenhuma pergunta ficará sem resposta. E está tudo bem se eu e você hoje tivermos que responder para alguém: não sei. Segunda parte que eu gostaria de explorar aqui nesse episódio, é o versículo 26 e 29 de 1 Nef 13. Aqui mostra 3 pedras de tropeço para qualquer pessoa no caminho do Evangelho, no caminho do convênio. Ou seja, se retirar qualquer uma dessas partes aqui que eu vou falar, se torna uma pedra de tropeço e qualquer pessoa vai tropeçar e vai cair, tá? E o inimigo, ele sabe disso. Então, ele sempre trabalhou no passado e ele trabalha no presente para que ele consiga retirar uma dessas 3 coisas da nossa vida que eu vou falar aqui agora, tá? Então, a primeira coisa, vamos achar aqui nas Escrituras, versículo 26, diz assim: aqui está falando sobre as escrituras, tá? Que elas tinham sido transmitidas em sua pureza, mas que depois acabaram sendo mudadas, né? Retiradas algumas partes, enfim. E eu vou, dentro desse contexto, mostrar as 3 coisas que, quando retiradas da nossa vida, fazem nós tropeçar, se tornam uma pedra de tropeço para qualquer pessoa. O inimigo sabe disso, então ele sempre vai tentar retirar alguma dessas coisas da nossa vida. Vamos lá, versículo 26. E depois de transmitidas os judeus aos gentios pelas mãos dos 12 apóstolos do Cordeiro, vês a formação daquela grande e abominável igreja, que é a mais abominável que todas as outras igrejas. Eu falei sobre a igreja, né, essa igreja do inimigo, enfim, eu falei no episódio anterior, então você pode ver lá, tem uma explicação bem interessante e completa sobre esse tópico. Eu não vou estender sobre isso agora, tá? Pois eis que tiraram do Evangelho do Cordeiro muitas partes que são claras. Então essa é a primeira coisa que, quando retirada da nossa vida no Evangelho, faz nós tropeçarmos, que é retirar as partes claras. O que seriam as partes claras também? As coisas simples, tornar as coisas muito complexas, sabe? Isso nós vimos muito na época do Salvador, no Novo Testamento, com os fariseus. Os fariseus, eles eram um povo muito fiel. Talvez o povo mais fiel que existia na época do Salvador era os fariseus. Mas eles tinham um problema, eles complicavam as coisas. Eles queriam criar regras para tudo. Regras que não vinham do Senhor, mas que os homens começavam a criar regras. E eles tiraram as partes claras do Evangelho. E por isso tropeçaram. Segunda coisa, assim, as partes claras e sumamente preciosas. Então, segunda pedra de tropeço é retirar as coisas preciosas da nossa vida. O que seriam as coisas preciosas? Uma coisa preciosa é a companhia do Espírito. Quando nós retiramos a companhia do Espírito, é uma coisa preciosa que nós estamos retirando da nossa vida, que se torna uma pedra de tropeço. O que seria outra coisa preciosa? Nosso testemunho do Evangelho. Quando nós vamos perdendo nosso testemunho, enfraquecendo, é algo precioso que estamos perdendo. O que seria outra coisa preciosa? Os nossos convênios com o Senhor. Convênio do batismo, do sacerdócio, convênios do templo. Quando nós retiramos essas coisas preciosas, também isso se torna uma pedra de tropeço. Então essa é a segunda. A primeira pedra de tropeço é quando retiramos as partes claras, as coisas simples, e começamos a complicá-las. A segunda é quando tiramos as partes preciosas. E o terceiro, qual que é? Está no versículo 26 também. E também muitos convênios foram tirados. Então, quando nós retiramos os convênios da nossa vida, ou seja, nós menosprezamos os convênios, quebramos os convênios, não cumprimos os convênios, isso também se torna numa pedra de tropeço. Então, Satanás, ele vai fazer de tudo com todos os povos e individualmente comigo, com você, com cada pessoa, fazer com que ele tenha sucesso em uma dessas 3 coisas. Ou retirar as partes claras do Evangelho, retirar a simplicidade e tornar algo complexo,
tornar algo que é quase que você faz mecanicamente e deixa de fazer por Jesus Cristo. Segundo, retirar as partes preciosas, que são a nosso testemunho, a companhia do Espírito, retirar a nossa família, perder o valor, sabe? As coisas preciosas vão perdendo o valor, ele vai tornando elas sem valor. Então essa é uma pedra de tropeço. E por último, retirar os convênios. Ele faz tudo para tentar retirar os nossos convênios. E quando ele consegue isso, então ele tem sucesso. Nós vimos isso no versículo 29 que diz: E depois que essas coisas claras e preciosas foram suprimidas, e também os convênios, propagou-se por todas as nações dos gentios. E depois de ter se propagado por todas as nações dos gentios, sim mesmo do outro lado das muitas águas que viste com os gentios que saíram do cativeiro, vê que por causa das muitas coisas claras e preciosas e também dos convênios que foram suprimidos, que eram claras ao entendimento dos filhos dos homens, por causa dessas coisas que foram suprimidas, um grande número tropeça, sim, de tal maneira que Satanás tem poder sobre eles. Então, quando ele consegue retirar da nossa vida as coisas claras, que são as coisas simples, as coisas preciosas, que tem a ver com o nosso testemunho, com o Espírito, né, com as bênçãos que recebemos já do Evangelho, do Templo, e quando ele consegue retirar os convênios da nossa vida, fazer com que nós deixemos de dar o valor aos convênios, de cumprir os convênios. Então, quando ele faz isso, um grande número tropeça, e de tal maneira que Satanás tem grande poder. Isso está no versículo 29. Então, que nós precisamos tomar cuidado com essas 3 pedras de tropeço. Essas 3 coisas que podem acontecer na nossa vida, que vão se tornar uma pedra de tropeço e vão dar poder para que Satanás possa agir e possa nos destruir, tá bom? Que possamos estar muito atentos a essas 3 coisas. As coisas, partes claras, as coisas preciosas da nossa vida, do Evangelho, e os convênios que temos com o Senhor. Muito bem, o último bloco de hoje está no versículo 18, 19 e 30 de 1 Nef 13. A lição a ser retirada está nesses versículos, tá? Que é um termo que ele aparece, que ele se repete nesses 3 versículos, versículo 18, 19 e 30, que é a seguinte declaração: o poder de Deus. Então aqui diz que esse termo, o poder de Deus, ele repete nesses 3 versículos, 18, 19 e 30 de 1 Nef. E nós vamos ver qual é a correlação que existe aonde ele aparece e que lições nós podemos tirar sobre esse termo, o poder de Deus. No versículo 18 diz assim: E vi que o poder de Deus estava com eles, e também que a ira de Deus estava sobre todos os que se achavam reunidos para batalhar contra eles. Então aqui o Nef viu que o poder de Deus estava com o povo, que viria para as Américas, e que esse poder ele estava com eles e protegeria eles dos seus inimigos. Então, o poder de Deus, quando ele está conosco, ele nos protege dos nossos inimigos. Quando está sobre nós o poder de Deus. No versículo 19 diz: E eu, Nef, vi que os gentios que haviam saído do cativeiro foram libertados das mãos de todas as outras nações, pelo poder de Deus. Então aqui fala que o poder de Deus, ele também liberta. Então, pelo poder de Deus, nós podemos ser libertados. Qualquer pessoa pode ser libertada do cativeiro físico e espiritual. O cativeiro do medo, da dúvida, o cativeiro do vício, do pecado, o cativeiro de não conseguir perdoar uma pessoa. Então, pelo poder de Deus, nós podemos ser libertados. E o versículo 30, vamos ver aqui, o versículo 30 diz assim: Vês, não obstante, que os gentios saíram no cativeiro e que foram elevados pelo poder de Deus. Então, pelo poder de Deus, uma pessoa pode ser elevada. Nós podemos ser elevados pelo poder de Deus. Elevado do nosso estado mortal e decaído, elevado do nosso homem natural para um homem ou mulher espiritual, filho
filha de Deus. Então, pelo poder de Deus, nós podemos ser libertados, nós podemos ser protegidos dos nossos inimigos, podemos ser libertados e podemos ser elevados pelo poder de Deus. Na última conferência, o Elder Renlund deu um discurso, o nome do discurso é Acessar o Poder de Deus por meio dos convênios. E aqui ele falou assim, quando cedemos ao influxo do Santo Espírito e nos despojamos do homem ou mulher natural, podemos receber o poder transformador do Salvador em nossa vida, o poder de fazer coisas difíceis. Então, quando nós tomamos a decisão de nos despojar do homem ou mulher natural, nós podemos receber o poder transformador do Salvador, o poder de fazer coisas difíceis. Você quer ter mais poder para fazer coisas difíceis na sua vida? Temos que nos despojar do homem e mulher natural. Quanto mais eu e você nos despojar do homem e mulher natural que existe em nós, mais poder vamos receber para fazer coisas difíceis. E nesse mesmo discurso ele cita: o presidente Nelson nos ensinou a fazer isso. Ele prometeu, abre aspas, cada pessoa que faz convênios em uma pia batismal e no templo e os guarda, recebe acesso ampliado ao poder de Jesus Cristo, a fim de nos elevar para além da influência deste mundo decaído. Em outras palavras, podemos acessar o poder de Deus, mas somente quando nos conectamos a Ele por meio dos convênios sagrados. Então, eu e você, qualquer pessoa, pode acessar o poder de Deus. Podemos ter acesso ao poder de Deus para poder usar esse poder na nossa vida, diante das nossas dificuldades, com as pessoas que nós amamos, para fazer os milagres necessários que precisamos. Mas como que isso acontece? Nós podemos acessar o poder de Deus, mas somente quando nos conectamos a Ele. Como nos conectamos a Ele? Como nos conectamos a Deus? O presidente Nelson falou, por meio de convênios sagrados. Então, para termos acesso ao poder de Deus completo em nossa vida, precisamos nos conectar a Ele. E nos conectamos a Ele apenas por meio de convênios sagrados. Por isso é tão importante nós fazer e guardar nossos convênios com o Senhor, porque é isso que vai nos conectar com Ele e é isso que vai nos colocar em acesso direto com o poder dele para nossa vida, tá bom? Então são lições bem importantes, versículo 18, 19 e 30. Que quando o poder de Deus está conosco, nós vencemos nossos inimigos. Quando o poder de Deus está conosco, no versículo 19, diz que somos libertados. E no versículo 30 diz que quando o poder de Deus está conosco, nós somos elevados. Então, que coisa boa ser buscada por cada um de nós, buscar mais do poder do Senhor na nossa vida. Isso com certeza vai fazer toda a diferença e vai nos ajudar em todos os nossos desafios. E para terminar, o Elder Renlund falou: ao nos conectarmos ao poder de Deus, nós nos tornamos capazes de ir contra o fluxo do mundo, por toda a vida e pela eternidade. Por fim, nosso destino é modificado, porque o caminho do convênio nos conduz à exaltação e à vida eterna. Perguntas e respostas. A pergunta de hoje é a seguinte: sinto-me infeliz a maior parte do tempo. O que faço para sentir-me mais feliz? Então aqui temos algumas coisas sobre isso. O profeta Leí ensinou que é necessário que haja uma oposição em todas as coisas. Para que as criações de Deus cumpram o seu propósito, é necessário haver opostos: saúde e doença, bem e mal, luz e escuridão, felicidade e miséria. A tristeza é, portanto, uma parte necessária da nossa experiência mortal. Você deve preocupar-se, no entanto, se fica frequentemente triste ou sente deprimido por um longo período de tempo. Se tiver esse tipo de sentimento com frequência, fale imediatamente com alguém, da sua família, de sua confiança, ou um líder da igreja. Procure a ajuda do Senhor por meio da oração, bênção do sacerdócio.
ele vai estar sempre disponível para ajudar você. Se continuar triste ainda, seus pais ou líderes da igreja podem incentivar você a receber a ajuda de um profissional. Talvez seja interessante procurar um profissional de confiança, como um médico, um psicólogo, para determinar se você está sofrendo de algum problema físico ou um distúrbio emocional. Também aconselhamento, medicação e outros tipos de assistência médica pode fazer parte dessa resposta, né? Também pode ajudar a lembrar de que Satanás procura nos tornar tristes, é isso que ele deseja. Ele ensinou lá em 2 Nef 2, diz assim, que Satanás caiu do céu e se tornou miserável para sempre, procurando também a miséria de toda a humanidade. Ele e seus seguidores tentam nos fazer pecar, pois o pecado nos torna miseráveis. Eles nos sussurram a dúvida, nos sussurram desânimo, nos incitam a questionar nosso próprio valor, nosso testemunho, nosso potencial como filhos de Deus. E então, se a sua tristeza ela é resultado do pecado, né, o que pode acontecer, você pode exercer a fé em Jesus Cristo e se arrepender. O processo pode não ser fácil, né? Nem sempre ele é fácil, mas não há maior alegria do que saber que seus pecados foram perdoados por meio do arrependimento, né? Seu bispo, o presidente de ramo pode ajudar. E se o seu pesar é causado pelo desânimo ou dúvida, você pode buscar a companhia do Espírito Santo para fortalecer sua fé no Salvador. Em ambos os casos, né, seja por pecado ou seja pelo desânimo ou dúvida, a oração e bênção do sacerdócio sempre podem ajudar você. Muito bem, encerramos então mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Muito obrigado por você ter permanecido comigo até aqui, espero que tenha sido uma boa experiência para você. Convido você a seguir o caminho do discipulado no Facebook, no Instagram, se inscrever no canal do YouTube, também temos os episódios no Spotify. Lembrando que nessa próxima semana do Dia das Mães, vamos ter então uma nova série que é Mães das Escrituras. São 3 episódios. Vamos falar sobre 3 mães especiais do Livro de Mórmon, 3 mães especiais do Novo Testamento e 3 mães especiais do Velho Testamento. Vamos falar sobre cada uma dessas mães, tirar lições que podemos aplicar na nossa vida hoje. Tenho certeza que vai ser algo bem especial e convido você também a acompanhar esse conteúdo, seja aí pelo Spotify, pelo YouTube, aonde você estiver, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia, eu espero você no próximo episódio.